Para uma análise da polémica em torno da educação, tenho comigo João Maruco, investigador em educação, antigo elemento do IAV, Instituto de Avaliação Educativa, agora o Educa, substituído pelo Educa, e Cristina Mota, professora classificadora da missão Escola Pública. Boa noite a ambos. Cristina, nesta altura, que ponto da situação é que faz, que retrato é que faz da situação dos exames nacionais? Boa noite, agradeço o convite, cumprimento o João, a Alberto e quem está lá em casa. Ora, neste momento estamos na transição da primeira fase para a segunda fase, portanto, supostamente, no dia de amanhã, os classificadores vão começar a receber os itens para a classificação da segunda fase. Temos informação que relativamente à primeira fase ainda não estão todos os problemas resolvidos. Temos 300 provas que ainda não se conseguiram reconstruir, ou seja, 300 alunos que ainda não têm as classificações relativamente à primeira fase. Portanto, considero que perante esta situação, esta segunda fase a arrancar da forma como arrancou foi precipitada e entendo até que de uma forma irresponsável, tendo em conta que os problemas da primeira fase não estavam totalmente resolvidos e ainda, portanto, para acrescentar, a falta de equidade que os alunos certamente têm neste acesso ao ensino superior este ano. Já agora, a Missão Escola Pública pediu um parecer à Ordem dos Advogados, em princípio será emitido amanhã ou depois relativamente a todo este processo e relativamente à falta de equidade que poderá estar aqui em causa relativamente à primeira fase. Entramos agora na segunda fase e tivemos hoje notícia no público relativamente a alterações que tiveram lugar no tal armazém para tentar garantir que as falhas nesta segunda fase não se repetem relativamente à primeira. Ficámos com algumas apreensões, portanto, tendo em conta o que foi descrito, verificamos que o foco será em detectar falhas e não propriamente em evitar que elas aconteçam, portanto, vamos ter de aguardar, claro está, mas entendemos que é com muitas reticências que nós começamos esta fase, que, ao que parece, em nada vai alterar relativamente ao processo anterior, ou seja, não existem melhorias relativamente ao anterior, só se está a avançar para que não seja tão mau quanto o da primeira fase. Portanto, é uma altura em que nós temos muitas preocupações e continuamos a considerar que estão a ser tomadas medidas, de alguma forma irresponsáveis e que colocam aqui em causa a equidade dos alunos. João Maruco, antes de falarmos em todo o processo, também concorda que já está em causa a equidade entre os alunos? Boa noite, antes de mais, às duas e às pessoas que estão a ver em casa. Sem dúvida nenhuma, isto é uma atrapalhada sem exemplo e basicamente tudo o que podia correr mal, correu mal. Começa logo pela comunicação institucional entre o Sr. Ministro e aquilo que os professores classificadores reportaram. O exame português, o primeiro foi no dia 16. No dia 29 os professores estavam a dizer que há problemas com a plataforma, os itens estão trocados, estão incompletos. O Sr. Ministro foi à Assembleia da República dizer que a maioria dos relatos era falsa. E a Cristina já explicou, e acho muito bem, que basicamente as alterações que nós conseguimos perceber pela comunicação social, porque não há um infográfico sequer para explicar o processo, aos alunos, às famílias, que são as pessoas que estão de facto a sofrer com este processo todo. Pelo que nós conseguimos perceber pela comunicação social, o que foi implementado da primeira para a segunda fase é um aplicativo que corre num smartphone e que digitaliza umas folhas de controle que supostamente vêm coladas ao envelope. Mas isto, aquele armazém em Mem Martins, enfim, já é público, tinha algum receio em falar dele, são as antigas instalações da editorial do Ministério da Educação. E, de facto, é do amadorismo confrangedor, porque soubemos que as folhas do exame são separadas manualmente, uma a uma, pelo picotado. Isso, por exemplo, explica porque é que há tantos problemas com a digitalização, porque quando se está a separar um caderno folha a folha por picotado, é natural que as folhas se rasguem, que depois existam problemas a alimentar os digitalizadores e por aí fora. Eu estava a falar da editorial porque a solução encontrada foi ir ao espólio da editorial, portanto, às peças de museu da editorial, buscar uma guilhotina, porque ninguém se lembrou que, em vez de estar a separar as folhas uma a uma pelo picotado, ter uma guilhotina era um processo muito mais rápido e muito mais eficiente. Obviamente, bem executado, não teria os problemas com a dobragem de folhas e o corte de folhas e por aí fora. E, portanto, quer dizer, isto é
uma coisa indescritível, não se percebe. Sendo indescritível, e temos ao longo destas semanas falado muito de todos estes casos relacionados com a primeira fase, em que circunstâncias, porque o Ministro esteve esta semana aqui na RTP, na grande entrevista, e disse claramente que o rigor, a transparência e a equidade nunca estiveram em causa. Esse é o discurso do Sr. Ministro da Educação desde o primeiro dia. E considera isso o essencial. E de facto é o essencial. E de facto é o essencial, só que falhou em toda a linha. Onde é que a equidade falha? Então, a equidade falha por exemplo, houve alunos que não tiveram a sua prova completamente classificada, ou porque faltaram as folhas de continuação, ou porque houve trocas nas folhas. E quando as classificações foram enviadas para as escolas, fora de horas, era suposto chegarem no dia 17 pela manhã para os diretores terem tempo de preparar as pautas, imprimir as pautas e afixá-las, chegaram às 8h30 da noite. Sabemos isso. E, portanto, houve alunos que só conseguiram ver as suas notas na segunda-feira seguinte, enquanto houve outros alunos em escolas onde os diretores ficaram a trabalhar a noite toda, pela madrugada fora, conseguiram ver as suas notas ainda na sexta-feira à noite. Enfim, foi mais um espetáculo triste, porque estávamos a ver as escolas com os alunos à noite. Em vez de estarem a divertir-se no fim de semana, foram para a escola. Para além disso, para além das escolas, a verdade é que também tinham acesso online às suas notas, não é? Não. Não? Algumas escolas tinham uma plataforma chamada Inovar, mas outras escolas, por exemplo, colégios privados, não têm acesso a essa plataforma. E, portanto, aquilo que o Sr. Ministro disse, que os alunos iam ter acesso à sua prova online através de um link de um PDF, não foi nada assim que aconteceu. Mais uma vez... Nos casos dos colégios particulares, é isso? Não. Mais uma vez, eu estou a falar do acesso ao PDF da prova. O Sr. Ministro disse, os alunos vão ter acesso a um link, imaginei eu, uma página web, onde eventualmente entravam com algumas credenciais e tinham acesso ao PDF da prova. Não foi nada disso que aconteceu. Mais uma vez, esse trabalho passou para as escolas e foram os diretores e as equipas que estavam a trabalhar nas escolas com os exames que tiveram a enviar manualmente, um a um, os PDFs dos alunos e mais o fecheiro onde vinham as classificações dos alunos. E, portanto, alguns alunos queixaram-se que receberam PDFs que não eram da sua prova. Explica-se assim. Imagina o que é estar a mandar centenas de e-mails às 2, 3, 4 da manhã depois de um dia de trabalho. E, portanto, muitos erros são associados a isto. Muito bem. Queria ouvir também a Cristina sobre este assunto. Relativamente à falta de equidade, além do que o João referiu, e muito bem, portanto, o tempo em que os alunos tiveram acesso às classificações, lembramos ainda aqueles que não tiveram. Porque na sexta-feira foi dito 1.400, que nós sabemos que não foram 1.400 as provas que apareceram como suspensas, os alunos não tiveram acesso à sua classificação. Alunos que também, à semelhança dos alunos que receberam as notas na sexta-feira, tinham uma segunda fase a arrancar na terça. Ou seja, não foi igual a forma como os alunos decidiram ou não ir à segunda fase, não foi igual a forma como se prepararam para ir para essa prova, tendo em conta que a ansiedade de um aluno que sabe a sua situação é muito diferente daquela que tem quando surge a nota suspensa. Além de todas estas situações, o facto de terem uns acesso, outros não terem, conhecerem a nota, outros não conhecerem, as medidas que, entretanto, foram sendo implementadas para a correção dos erros, nomeadamente o facto de várias provas terem surgido com erros na escolha múltipla, também elas colocam em causa a equidade. Lembro que foi determinado que a todo o aluno que tinha uma nota positiva e que passou a ter uma nota negativa depois da correção efetiva, ou seja, um aluno que efetivamente tinha negativa, se já havia uma nota positiva na pauta, foi-lhes atribuídos 95 pontos. Ou seja, estes alunos vão passar à frente ou vão estar em pé de igualdade com alunos que efetivamente tiveram os 95 pontos, mas que ficam em pé de igualdade com aqueles que tiveram, portanto, pontos inferiores. Portanto, a equidade está aqui toda ela colocada em causa. Estando a equidade colocada em causa, e caminhamos rapidamente para o fim desta nossa conversa, estando a equidade colocada em causa, em vossa opinião, o que é que seria melhor fazer nesta altura? Em minha opinião, teria sido sensato suspender o concurso ao ensino superior. Eu sei que as universidades, obviamente, têm que ajustar o calendário. Em vez de estar a fazer isto tudo em cima do joelho, com a Cristina já referiu, por exemplo... Seria suspender o concurso? Até todos os alunos terem acesso às suas provas. Ok. Porque Portanto, continuamos... estamos a falar em, se calhar, uma semana, 2 semanas, 3 semanas de atraso. Exatamente. Para as universidades não teria sido catastrófico começar uma semana ou 2 semanas mais tarde do ano letivo, dá perfeitamente para recuperar. Aliás, acontece isso com os alunos
que entram na segunda fase das candidaturas e mesmo na terceira fase das candidaturas. Quer dizer, há alunos que começam o ano letivo em outubro. Mais tarde, portanto, sim. podiam começar todos na mesma altura e, mais uma vez, garantíamos a equidade também. Ou seja, limitávamos esta atrapalhada aos exames e não arrastávamos o problema para o que vem a seguir. Porque imagina, um aluno começa o ano letivo a 15 de setembro, no ensino superior, ou um começa a 15 de outubro. O que começou a 15 de outubro já perdeu um mês de aulas. Portanto, quando chegar à altura das avaliações no superior, obviamente não está em pé de igualdade com o seu colega. Também conhecemos bem que nas universidades, quer públicas, quer privadas, as datas de início de aulas também se arrastam e se atrasam. Não, mas são muito homogéneas. Se atrasam são pouco, muito homogéneas não é? agora, sim. São muito homogéneas, mas não é para setembro. Sim, mais para mas outubro, era isso que eu estava a dizer. Portanto, esse adiar até era normal. Havia espaço para fazer. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Eu sei que quer ter um espaço para explicar, para deixar um alerta para os alunos. Exatamente, e tem justamente que ver com o concurso ao ensino superior. Fernando Alexandre não alterou a data do concurso e, neste momento, a data das reapreciações a data da fixação dos resultados da reapreciação vai ter lugar após, portanto, o término do período para concurso. Que é 6 de agosto, não é? Portanto, exatamente, o término do concurso é a 6 de agosto e as pautas vão ser fixadas. Esses alunos que receberem... eu também gostava de deixar aqui uma palavra de tranquilidade aos alunos, especialmente aos alunos e às famílias, dizer que nesta segunda fase as pessoas que resolveram os problemas, ou seja, as pessoas classificadoras, vão estar outra vez ao serviço com a mesma dedicação de sempre. Ninguém fica mais satisfeito com o sucesso de um aluno do que o seu professor. E esses alunos que pedirem a reapreciação da prova e que tiverem os resultados no dia 7, eles têm mais 3 dias consecutivos. Mas é justamente esses 3 dias que eu gostava de explicar, que Fernando Alexandre disse que iriam ter mais 3 dias e há muitos alunos que estão a adiar o concurso ao acesso ao ensino superior porque pensam que após a fixação tenham os 3 dias, mas não são todos que tenham os 3 dias. Os alunos que neste momento reúnam as condições têm de concorrer agora para depois, se alterarem a classificação nas reapreciações, terem direito aos 3 dias. Portanto, não ficar à espera da reapreciação e concorrer imediatamente e depois alterar. Exatamente. Portanto, toda a gente que quer concorrer ao ensino superior concorra já. Agora, o artigo 34º tem 2 situações. Uma para alunos alterarem a sua situação, implica terem feito o concurso antes, são alunos que agora reúnem condições e que depois melhoram a classificação, e alunos que só nessa altura reúnem as condições, nomeadamente alunos que estão reprovados e que nessa altura, pela reapreciação, conseguem uma nota superior. Portanto, é muito importante os alunos que reúnem neste momento condições de acesso ao ensino superior para concurso, concorrerem agora para depois terem direito aos 3 dias para fazerem a atualização. E quero terminar só também ao encontro do que o João referiu relativamente aos professores. Nenhum professor é contra a digitalização. Nenhum professor é contra um processo de classificação digital, desde que ele não coloque em causa o rigor e a avaliação dos seus alunos. Portanto, é relativamente ao nível de exigência que nós queremos para a avaliação externa que muitos professores estão a insurgir contra este modelo. Porque quando nos dão a provar 2 bolos e nos perguntam qual é o melhor, se um deles vier queimado, nós não conseguimos fazer essa apreciação. E foi o que aconteceu com este processo. Tínhamos 2 modelos, sendo que um deles não permite saber qual é melhor ou pior, porque está queimado desde o início. Cristina Mota, João Maroco, foi um gosto de conversar um pouco sobre esta questão que tem dominado. Haveria muito mais a dizer. Haveria muitíssimo mais a dizer, porque este é um processo complexo no Ministério da Educação, que envolve milhares e milhares de pessoas, desde os alunos aos professores e a toda uma máquina. Educação, e toda uma máquina que trabalha à volta disto, mas foi o. Deixe-me só reforçar uma coisa que a Cristina disse a propósito do acesso ao ensino superior, uma estatística interessante. No primeiro dia de concurso, houve uma quebra de 97% das candidaturas. Sim, nós demos esses números. E, portanto, é muito importante que os alunos que já têm a sua ficha ENS ou que têm acesso à ficha ENS, esta quebra do primeiro dia devia-se ao facto de, apesar das notas terem sido afixadas, os alunos ainda não terem acesso à ficha ENS, mas os alunos que têm acesso à ficha ENS devem concorrer. Está bem? Depois, se pediram repreciação, podem, a partir do dia 7, ter mais 3 dias. Fica claramente esse aviso. Quem tiver ficha ENS pode candidatar-se, pode e deve candidatar-se imediatamente e não ficar à espera dos dias para a reapreciação. Muito obrigada a ambos. Boa noite. Obrigado, boa noite.